Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal A Voz de Cristo. Hoje eu vou falar sobre justificados pela fé. Com base no livro de Romanos, capítulo 3, verso 21 e 26. Justificado quer dizer declarado justo. Quando a palavra nos fala que somos justificados, isto significa que Deus nos declara justo. Aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas e reconheceram o seu sacrifício na cruz do Calvário, Deus já não vê como pecadores. Isto é, justificado dos nossos pecados. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos capítulo 5 e verso 9. Como pode ser isso? É simples. Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Logo já não atribui a nós a nossa dívida. Deus passa a olhar para nós através do sangue do Senhor Jesus. Isto é fato. Deus já não atribui o pecado aos homens. A palavra chama de não imputar pecado. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19. Imputar é o contrário de amputar. Amputar é eliminar e retirar algo de alguém. Exemplo, amputar uma perna. Imputar é colocar, atribuir. Exemplo, enxertar uma perna. Em outras palavras, Deus retira de nós o pecado e coloca em nós a justiça de Cristo. Tendo cancelado o escrito da dívida, que era contra nós e que constava na ordenança, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Colossenses capítulo 2, verso 14. Isto Deus fez, mesmo nós não merecendo. Não é por causa de uma melhoria no nosso comportamento ou procedimento. Isto é pela fé em Cristo e sua morte. Deus justifica imediatamente pela fé aquele que crê em Cristo e aceita-o como Salvador. Justificado pela fé e não pelas obras. Ninguém é justificado por suas obras. Caso achamos que podemos ser considerados justos pelos nossos procedimentos, estaremos com isso querendo anular a obra de Cristo na cruz. Primeiro, fonte de justificação, a sua graça. Não encontramos fonte de justificação em nós mesmos. Por isso, devemos voltar os nossos olhos para outra direção, para a fonte da graça de Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3 e verso 20. Rebelde. O ser humano não pode justificar-se a si mesmo. Como está escrito, não há um justo sequer, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Romanos capítulo 3, verso 10 e 11. Um pecador condenado, incapaz de auto-justificar e rebelde. E a iniciativa de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados,
dantes cometido, sobre paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Romanos capítulo 3, verso 24 e 26. Tudo que o homem não consegue por seu esforço próprio, Deus nos dá de graça. Mas por que de graça? Primeiro, porque não merecemos ser salvos, pois éramos todos culpados aos olhos de Deus. Só merecíamos a condenação. Mesmo assim, Ele resolveu nos salvar. Segundo, essa salvação é de graça, porque Jesus fez o que não poderíamos fazer para adquiri-la. Ele viveu uma vida de perfeição que não poderíamos viver. Filipenses capítulo 2, verso 8. Hebreus capítulo 4, verso 15. E ainda pagou uma culpa que não tínhamos condições de pagar. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías, capítulo 53, versos 5 e 6. Por último, a graça, porque ele tomou a iniciativa de nos buscar enquanto desgarrados e fugitivos. Mateus capítulo 1, verso 21, Lucas 19, verso 10. Ele nos encontrou e nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, verso 10. Nos alcançou como um pastor que busca a sua ovelha perdida. Lucas capítulo 15, verso 4 e 6. Segundo, o fundamento da justificação, a obra de Cristo na cruz do Calvário. A justificação é um termo legal que se refere ao ato ou efeito de declarar justo uma pessoa. Deus nos declara justificado com base na obra de Cristo, que pode ser assim descrita: redenção. Fomos justificados mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 2, verso 24. Redenção era o termo comercial no Antigo Testamento, era usado para os escravos comprados para serem libertados. Dizia-se que esses escravos haviam sido redimidos ou resgatados. Levítico capítulo 25, verso 47 e 49. Logo, tudo o que foi pago não foi com o nosso próprio esforço, e sim com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Propiciação. Outro termo usado que se refere à obra de Cristo é a propiciação. A nossa justificação foi por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Romanos capítulo 2, verso 24 e 25. No tabernáculo do Antigo Testamento, o propiciatório era a tampa da Arca da Aliança. Êxodo capítulo 37, versos 6 e 9. E Levítico 16, verso 1 e 2. Uma vez por ano, o sangue da expiação era aspergido sobre o propiciatório pelo sacerdote. Em outras palavras, Cristo assumiu o nosso lugar debaixo da ira de Deus, poupando nós assim de sermos condenados. Ele foi o nosso propiciatório. Logo, Deus pode ser favorável, propício a nós, porque a sua ira já foi aplacada sobre Jesus.
Nisto está o amor, não em que nós tivéssemos amado a Deus, mas que Ele nos amou e nos enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 4, verso 10. Manifestação. Para que pudéssemos nos apresentar diante de Deus e sermos tratados como inocente, a nossa dívida precisaria ser quitada. Logo, ainda que não sejamos inocentes e não deixamos de ser pecadores, agora, tão somente por causa da obra de Cristo, mas Deus nos declara justificados. Essa é a resposta para o pecador que precisa de salvação. Aquilo que ele não pode fazer por si mesmo, que é apresentar uma justiça própria, Deus manifestou em Jesus. Por isso, Deus nos recebe como filho e estende a sua misericórdia e graça até nós, pois a sua justiça já foi manifesta no seu próprio Filho. Terceiro, o meio da justificação, a fé. A fé é um instrumento por meio da qual desfrutamos de todos os benefícios da obra consumada por Cristo. A própria fé é uma dádiva de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Mas o que é fé? Há um consenso entre os estudiosos da Bíblia que a genuína fé tem 3 elementos básicos. Primeiro, conhecimento. Segundo, aceitação. Terceiro, convicção e compromisso. Conhecimento. A fé a qual a Bíblia se refere não é uma crença cega ou uma submissão passiva a uma igreja ou um grupo religioso. Mas temos que saber em quem nós temos crido, assim como Paulo sabia. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Jesus nos disse que a vida eterna era em conhecê-lo e conhecer o único Deus verdadeiro. João, capítulo 17, verso 3. Só podemos crer em quem nós conhecemos. Antes do Evangelho chegar ao nosso coração, o seu conteúdo tem que passar primeiro pela nossa mente. A aceitação. A fé como conhecimento é o primeiro elemento, porém não é o único. Devo não somente conhecer o Evangelho, mas crer que realmente ele é verdadeiro. Temos que estar persuadidos em nossas ofensas pessoais a Deus, de que somos particularmente pecadores e de que Cristo morreu por nós. Devemos não somente confessar, mas crer de todo o nosso coração. Romanos capítulo 10 e verso 9. Compromisso. Terceiro elemento da fé é o compromisso. Tiago fala da importância do compromisso e disse que os demônios conhecem e creem em Deus. Tu crê que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Tiago capítulo 2, verso 19. Mas nós devemos nos comprometer com Cristo, obedecendo a sua palavra, sendo seu discípulo, submetendo-nos a ele. O Evangelho envolve mudanças de valores, compromisso com o reino de Deus. Temos que ter o desejo intenso de seguir e obedecer o Senhor Jesus Cristo. Conclusão: o apóstolo passou boa parte da sua carta mostrando por que o homem precisava de salvação. Ele queria convencer tanto o judeu quanto os gentios de que ambos eram culpados diante de Deus e que nada poderiam fazer para serem salvos.
A única conclusão possível de que todos eram pecadores, portanto culpados, separados da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. A solução é a justificação pela fé em Cristo. Tudo o que não tínhamos condições de fazer, Jesus fez por nós. A sua obra consumada na cruz satisfez a justiça de Deus e desviou de nós a ira de Deus. Portanto, só podemos chegar a Deus por meio da fé no Senhor Jesus Cristo, pelo qual somos declarados por Deus como justificados. Tudo o que Jesus conquistou na cruz é comunicado por meio da nossa fé. Somos declarados justificados somente pela fé, com base na obra de Cristo somente. É a única fonte somente a graça de Deus no Senhor Jesus Cristo. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal. Deixe seu like, ative o sininho das notificações para que você possa estar a par de todos os vídeos que nós postamos aqui no canal. E que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.